nossa mensagem é atemporal, mas mais atual do que nunca. Sim, o poder da transformação está em nossas mãos. O momento pede cautela, mas acreditamos que a transformação está em nossa atitude. Mostrar que estamos todos juntos, mesmo distantes, para superar esse grande desafio. Continuamos pensando em produtos de alta tecnologia, pensando em alternativas, em soluções. Somos uma marca otimista, uma equipe, uma comunidade mundial de otimistas que acredita nas pessoas. Se o mundo está em constante mudança, imprevistos no meio do caminho são inevitáveis, mas novos rumos se apresentam, nos movem para frente. Juntos podemos enfrentar essa jornada de cabeça erguida, com os olhares voltados para o futuro e a mente preparada para continuarmos inovando e transformando. Sabemos que vai passar e que não podemos parar de acreditar, de transformar. Husqvarna, o poder da transformação está em suas mãos. Estamos completando 95 anos. Em todo esse tempo, muita coisa já aconteceu. Encaramos diversos desafios, sempre da mesma maneira, olhando para o futuro. Olhar para o futuro só é possível porque contamos com pessoas de coragem que encaram a missão, que desde o início ajudaram a escrever uma história sólida com o campo, a nossa história. Dentro ou fora da nossa empresa, são pessoas como você que, de cabeça erguida, vão seguir cuidando, transformando, evoluindo, superando, vencendo. Somos fortes e vamos seguir crescendo, acreditando e levando soluções para o agronegócio, transformando o nome Kepler Weber cada vez mais em sinônimo de respeito. No respeito pela sua produção, no respeito pela agricultura brasileira, no respeito por você. Kepler Weber, 95 anos. Haja o que houver, hoje e sempre, respeito pelo seu futuro. Bom dia a todos. Em nome da Comissão de Inovação da Farsul, do projeto Hackatagro, queria dar as boas-vindas a todos os nossos palestrantes, participantes e também a audiência que agora está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook do projeto Hackatagro. O projeto Hackatagro é um projeto da Comissão de Inovação da Farsul, né, que tem por objetivo acelerar o processo de digitalização do agro gaúcho, ou seja, facilitar com que produtores rurais, né, a nossa comunidade do campo, possa ter acesso a novas tecnologias mais rapidamente para a gente poder tirar proveito de tudo isso que está acontecendo hoje nesse mundo novo da tecnologia. E o projeto Hackatagro vem com esse sentido, uma série de iniciativas, né, um portal para falar desses temas, uma websérie para redes sociais, uma série de podcasts, webinars discutindo os temas mais relevantes da tecnologia e do agro gaúcho, e lá no final um hackathon, uma competição de startups para trazer novas soluções para o agro. Então, esse é o projeto Hackatagro, que eu convido vocês todos a se engajarem e participarem. Muitos de vocês já estão super engajados e participando. Nesse evento hoje, o nosso primeiro tema do projeto Hackatagro é conectividade, ou seja, se fala muito em tecnologia, em coisas que a gente pode usar e tirar vantagem a partir de todo esse novo mundo digital,
e a grande limitação é a conectividade. Então, nós, antes de tudo, resolvemos tratar esse tema, e esse é o tema do nosso webinar de hoje. Quem vai estar com a gente hoje? Primeiramente, dando as boas-vindas, o meu presidente, o nosso presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, o Gedeão Pereira. Na sequência, Luiz Lambe, secretário de Inovação e Tecnologia do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O Gregory Riordan, diretor da New Holland, nessa área, né, de tecnologia, inovação e digitalização. O Ivonei Lopes é presidente da Internet Sul, que representa os provedores de internet no Rio Grande do Sul. O Leandro Guerra, diretor da TIM, né, uma grande telecom que também faz um papel importante nesse tema da conectividade, e o Rodrigo Cavalieri, da Hughes, diretor da Hughes, tem todo esse lado do satélite, né, dessa forma de se comunicar via satélite. Então, para iniciar, eu gostaria de chamar o nosso presidente, Gedeão Pereira, que muito nos orgulha e honra aí de nos representar perante a sociedade, e vem aí fazendo um trabalho importante, né? Nós hoje estamos aqui na discussão, imagino que o Gedeão deve ter ido dormir tarde ontem, acordando cedo hoje para tratar dessa reforma tributária no governo do Estado, e representa aí os nossos interesses como produtores rurais. Então, Gedeão, seja bem-vindo, a gente te acolhe aqui com carinho, esperando aí que tu sigas fazendo esse grande trabalho. Donário, recém me contaram uma historinha aqui que eu achei espetacular, em conectividade. Diz que a Oi deu tchau, a Claro está no escuro, a Vivo está morta e a TIM só além fronteiras. Bom dia, meus amigos. É um prazer muito grande estar aqui, amigo Donário, com o secretário Lambe aqui, nosso diretor também aí da área de tecnologia da New Holland. Sou cliente de vocês, viu? Também cumprimentar o nosso amigo da TIM aí, por isso que eu fiz esta provocação já inicial, porque na realidade o que nós vemos é o avanço do campo brasileiro e as necessidades do campo brasileiro. Há coisa de 3 ou 4 semanas atrás, nós tivemos uma videoconferência com a nossa CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, nada mais nada menos que a pedido do embaixador chinês. E o embaixador chinês foi muito claro nas suas palavras, no seu discurso, para o grupo que estava presenciando, porque era um grupo extremamente fechado, onde ele abriu o seu discurso dizendo: o Brasil é uma potência da agricultura, potência mundial da agricultura. E nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Sabemos o nosso tamanho hoje, a nossa importância, e principalmente neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, porque na realidade nós estamos demonstrando à população brasileira e ao mundo que nós estamos conseguindo manter, apesar do aumento de consumo de qualquer coisa em torno de 20%, 26%, nos supermercados brasileiros, nós, além de estarmos abastecendo esse aumento fantástico de consumo, nós ainda estamos e continuamos chegando com recordes de exportação às mesas de clientes nossos em mais de 200 países pelo mundo afora. Portanto, realmente, nós somos uma potência. Mas esta potência, ela tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado, sim, com as questões ambientais que estão tão em moda neste mundo. E nós sabemos que a agricultura brasileira protege muito o seu meio ambiente. Basta ver as colheitas recordes que nós estamos fazendo, e ninguém bate recordes sucessivos se não cuida, evidentemente, que do meio ambiente. Agora, temos que tomar cuidado, sim, e por isso, Donário, quando me trouxestes essa proposta, e lá já vão quase 3 anos, creio eu, de criarmos a coordenação ou a comissão de tecnologia da Farsul, para estarmos na vanguarda dos acontecimentos mundiais, pelo menos tentarmos isso, porque realmente nós precisamos estar levando, momento a momento, estas tecnologias inovadoras ao campo. Por quê? Hoje, e pelo fato de nós termos também um grande braço de treinamento e de educação, que se chama Senar RS,
no nosso caso o cenário é esse, e que estamos levando treinamento para mais de 100 mil pessoas, 120 mil pessoas ano, à exceção deste ano, evidentemente, por motivos absolutamente óbvios. Nós estamos levando treinamento e com grande preocupação, porque a tecnologia embarcada que está vindo nos equipamentos, e temos aqui um diretor da New Holland, que engrandece esse nosso encontro, a tecnologia embarcada que o produtor está pagando e muitas vezes não consegue utilizar, porque eu sempre digo o seguinte, é muito mais fácil eu comprar um trator, e eu levanto o telefone aqui, de onde estou, e a New Holland me entrega um trator amanhã lá na minha casa. Isso é verdade? Através da sua concessionária Super Tratores, que é a minha concessionária lá. Mas aí quando recebo aquela máquina, eu já tive uma experiência pessoal, quando eu recebi um T8 na minha casa, e o diretor sabe o que eu estou falando, que subi no trator, levei a mão na chave e o trator nem me olhou. Chegou o meu neto, na época com 18 anos, diz, vô, faz o seguinte, liga aqui, espera que acenda esta coluna de luzinhas, espera que esses reloginhos acendam, isso aqui, essas LEDs, pá. Aí esperei ali uns 5 minutos, que sei, eu acho que nem isso, 1 minuto. Bom, vô, agora tu pode ligar o trator. Aí eu liguei o trator pegou. Eu sou do tempo dos 295, né? Com 3 palancas no meio das pernas e só. Ou seja, a evolução é fantástica. Então, qual é a nossa preocupação? Quando compramos uma máquina dessa, uma colheitadeira, e seja da New Holland, seja da John Deere, seja da Valtra, seja da Case, da Massey Ferguson, não importa, as tecnologias estão em todas as máquinas. Quando eu chego e sento numa máquina dessas, e recebo uma máquina dessa, a primeira coisa que eu penso, quem pode operá-la? É mais difícil eu ter um operador hoje do que a máquina. Por isso a nossa preocupação. E por que é mais difícil? Porque as máquinas estão com tudo, estão funcionando dentro desse espírito moderno da conectividade. Um trator desses aí hoje, o cara clica o botão, bate no computador, pode largar a direção e a colheitadeira não é diferente, porque ela vai sozinha, porque ela está conectada. Então, realmente, nós precisamos seguir avançando em conectividade. Olha, minha gente, eu tenho a minha propriedade rural na fronteira com o Uruguai, exatamente na fronteira com o Uruguai. O fundo da minha propriedade é fronteira com o Uruguai. Eu não sei se ali termina o Brasil ou começa o Brasil. Ainda nunca ninguém me deu esse tipo de definição. E a dificuldade que nós temos, eu tenho internet na minha casa porque eu levei. Olhem bem, porque eu levei a internet para lá. Como ela às vezes não me dá sustentação, contratei também a Uxnet, que não dá sustentação também, é fraca, para esse tipo de ferramentas que nós estamos usando hoje. Então, a nossa dificuldade, e às vezes, e o Donário é testemunha disso, as pessoas querem falar comigo e cortam a luz da CE e aí nós ficamos sem nada. Voltamos para 100 anos atrás. Então, estas coisas têm que evoluir em si, e eu sei que depende de investimento das grandes empresas, das grandes companhias do mundo, mas, na realidade, o campo também não pode esperar. Porque as nossas máquinas, nossos equipamentos, as tecnologias que nós estamos usando, cada vez mais, é para jovens, diga-se de passagem, cada vez mais gente jovem, e esta gente jovem justamente está indo para o campo, principalmente os nossos filhos, os nossos netos, eles estão indo para o campo, bem diferentemente de uma época passada, em que havia um êxodo rural, hoje possivelmente em função dessas tecnologias, dessas ferramentas modernas. Eles estão indo para o campo porque eles sabem que eles têm ali um computador, porque eles sabem que eles têm um smartphone, porque eles sabem que eles sobem num trator e aquilo está tudo interligado e eles sabem que trabalham desta maneira com muito mais eficiência. E isso está atraindo a nossa juventude. Agora, a nossa responsabilidade para manter isto em evolução, todos envolvidos, empresas de telefonia, nós produtores rurais, vocês, fabricantes de máquinas e equipamentos agrícolas, todas essas tecnologias precisam estar unidas entre si para que possamos continuar com este Brasil fantástico e maravilhoso que temos na mão, apesar das grandes dificuldades, mas o agronegócio está demonstrando isso para a população brasileira e para o mundo da capacidade de um povo, que é o povo brasileiro, porque isso está sendo tudo construído por nós. Portanto, com estas palavras, eu encerro aqui a minha participação, Donário, com todas essas pessoas de altíssima qualidade que vão estar, e eu vou estar assistindo aqui com vocês
este evento magnífico, porque realmente ele nos traz luzes para o desenvolvimento, para que possamos cada vez mais crescer dentro do agronegócio brasileiro, porque crescendo aqui estamos levando soluções de alimentação para o mundo. Muito obrigado, amigos, muito obrigado, Donário, e que tenhamos o sucesso desejado. Muito obrigado, Gideão. Essas palavras aí já desafiadoras, né, para o Leandro, para o Rodrigo, para o Ivonei aí, essas dificuldades que o Gideão, né, que é presidente da Farsul, mas muito mais, eu conheço há muitos anos, produtor rural e que enfrenta lá no dia a dia os problemas do campo, né, na sua querida Bagé, onde começa o Brasil, Gideão, é ali que tudo começa. Nesse momento, eu gostaria de chamar o Luiz Lambi para fazer suas considerações. O Lambi, hoje, secretário da Inovação e Tecnologia do Rio Grande do Sul, mas para nós, da Farsul, um parceiro, quando o Gideão falou que a gente começou essa discussão há 3 anos atrás, o Lambi era líder da Aliança da Inovação aqui, que congregava as universidades da região metropolitana de Porto Alegre, já estava com a gente nessa batalha, nessa jornada. Então, a esse parceiro que hoje está fazendo um trabalho fantástico lá no governo do Estado, dou as boas-vindas a ti, Lambi, e fica à vontade para falar. Bom dia, amigos. Bom dia, presidente Gedeão, grande amigo. Bom dia, Donário, grande líder da inovação, grande entusiasta. Eu só me antecipo, eu vou pedir desculpas, porque exatamente às 9 horas, né, nós temos uma reunião de governo. Mas o que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que essas temáticas trazidas pelo Donário, trazidas pelo evento, trazidas pelo presidente Gedeão, são extremamente relevantes e caras a nós. Nós estamos vivendo uma realidade, uma transformação digital ainda mais acelerada. E dentro do governo do Estado, além de nós termos um programa de inovação chamado InovaRS, que justamente quer levar inovação e soluções tecnológicas para todo o Estado, atendendo questões como estas que o presidente Gedeão mencionou, de levar soluções tecnológicas para todos os setores de negócios da economia. Nós não podemos ter situações como essas relatadas pelo presidente Gedeão, que é o empresário Gedeão Pereira do agronegócio, da agroindústria. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, considerar a questão da internet e da infraestrutura tecnológica. Então, nós temos ações que são vinculadas a um programa de Estado chamado InovaRS, que leva a inovação para todas as regiões. Temos gestores que vão atuar nessas regiões para construir as soluções locais, e essas soluções locais são construídas com os governos locais, com os empreendedores locais, com os pesquisadores das regiões, ou enfim, com as lideranças das diversas regiões do Estado. E para apoiar isso, nós lançamos na segunda-feira o programa Tec Futuro, que é justamente para integrar tecnologias ao setor produtivo, buscar soluções tecnológicas para as empresas, para aqueles que produzem tecnologias que resolvam questões vinculadas aos diversos setores da nossa economia, onde evidentemente entra a agroindústria, entra o setor metal mecânico de implementos, o setor automotivo, o setor de eletrônica e automação, que pode então utilizar de recursos do Estado através da FAPERGS para constituir soluções, por exemplo, que são vinculadas à internet das coisas, que são vinculadas à conectividade, são vinculadas à questão do software e hardware, materiais, eletroeletrônica e assim por diante. Também trabalhamos no projeto Conecta RS, porque, como muito bem falou o presidente Gedeão, nós não podemos ter situações de falta de fornecimento de energia elétrica, muito menos de internet hoje em dia. Se nós formos pensar, por exemplo, na nossa principal gargalo, né, no gargalo como país, tanto onde inicia quando termina o Brasil, Gedeão, nós temos problemas de conectividade não só no campo, mas conectividade das escolas. Como é que vamos educar crianças sem conectividade? Então, temos o projeto Conecta RS, que visa justamente levar internet de alta velocidade para as escolas do Rio Grande do Sul. Já iniciamos esse projeto no ano passado, já chegamos a quase 70 escolas e queremos, na verdade, levar para todas as escolas, inclusive do interior do estado, inclusive. Mas o que eu gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que essas temáticas trazidas pelo Donário, trazidas pelo evento, trazidas pelo presidente Gedeão, são extremamente relevantes e caras a nós. Nós estamos vivendo uma realidade, uma transformação digital ainda mais acelerada. E dentro do governo do Estado, além de nós termos um programa de inovação chamado InovaRS, que justamente quer levar inovação e soluções tecnológicas para todo o Estado,
atendendo questões como estas que o presidente Gedeão mencionou, de levar soluções tecnológicas para todos os setores de negócios da economia. Nós não podemos ter situações como essas relatadas pelo presidente Gedeão, que é o empresário Gedeão Pereira, do agronegócio, da agroindústria. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, considerar a questão da internet e da infraestrutura tecnológica. Então, nós temos ações que são vinculadas a um programa de Estado chamado Inova-RS, que leva a inovação para todas as regiões. Temos gestores que vão atuar nessas regiões para construir as soluções locais, e essas soluções locais são construídas com os governos locais, com os empreendedores locais, com os pesquisadores das regiões, ou enfim, com as lideranças das diversas regiões do Estado. E para apoiar isso, nós lançamos na segunda-feira o programa Tec Futuro, que é justamente para integrar tecnologias ao setor produtivo, buscar soluções tecnológicas para as empresas, para aqueles que produzem tecnologias que resolvam questões vinculadas aos diversos setores da nossa economia, onde, evidentemente, entra a agroindústria, entra o setor metal-mecânico de implementos, o setor automotivo, o setor de eletrônica e automação, que pode, então, utilizar de recursos do Estado, através da FAPERGS, para constituir soluções, por exemplo, que são vinculadas à internet das coisas, que são vinculadas à conectividade, são vinculadas à questão do software e hardware, materiais, eletroeletrônica e assim por diante. Também trabalhamos no projeto Conecta RS, porque, como muito bem falou o presidente Gedeão, nós não podemos ter situações de falta de fornecimento de energia elétrica, muito menos de internet hoje em dia. Se nós formos pensar, por exemplo, na nossa principal gargalo, né, no gargalo como país, tanto onde inicia quando termina o Brasil, Gedeão, nós temos problemas de conectividade não só no campo, mas conectividade das escolas. Como é que vamos educar crianças sem conectividade? Então, temos o projeto Conecta RS, que visa justamente levar internet de alta velocidade para as escolas do Rio Grande do Sul. Já iniciamos esse projeto no ano passado, já chegamos a quase 70 escolas, e queremos, na verdade, levar para todas as escolas, inclusive do interior do estado, inclusive das regiões mais distantes. Então, esses projetos são todos conectados, que é a palavra do desafio que a gente tem hoje aqui, do desafio da conectividade. É um programa de inovação que trabalha tanto o apoio a inovações dentro dos negócios, como trabalha também a infraestrutura da inovação, que passa pela internet. E certamente, Donário, né, um grande inovador, uma grande liderança da inovação no agronegócio, no agrotech, como nós dizemos, nós estaremos juntos trabalhando para também estender esse projeto de apoio ao nosso agronegócio, à nossa agroindústria, que é, sem dúvida nenhuma, um setor fundamental, aí, responsável por mais de 1/3. Dependendo da forma como calculamos, podemos dizer que chega perto de 50% da nossa economia, desde a produção até os resultados que a gente tem em termos de comércio e serviços resultantes da agroindústria, do agronegócio. Muito obrigado, Donário, nós nos aproximamos de 9 horas, eu realmente tenho de sair para uma outra reunião agora com o governador do estado, mas não poderia deixar de estar aqui com os parceiros. Muito obrigado, presidente Gedeão, muito obrigado, Donário, é um enorme prazer conversar sempre com o setor, com vocês. Legal, Lambi, muito obrigado pela tua explanação e sucesso aí com o nosso governador. Eu, antes de passar a palavra para o Gregor, que vai ser o nosso primeiro palestrante, eu vou passar um videozinho aí do projeto Hackatagro para vocês terem um pouco de ideia do que nós estamos fazendo em termos de comunicação com o setor. Por favor, Marcos, o vídeo. Hackatagro, a inovação no agro. É inevitável. É irreversível. Homem e terra. A quarta revolução do agro está entre nós. E vai ser tão impactante quanto as que vieram antes e prepararam o caminho. Uma história de 10.000 anos. A agricultura imprecisa dá lugar a uma atividade técnica, com processos praticamente infalíveis, quase perfeitos. Tudo com base na inovação que conecta o homem do campo à terra que nos alimenta. Equipamentos com inteligência superam o processo manual. O campo fica mais futurista do que a cidade. A quebra de todos os limites entre o homem e o mundo digital acelera as mudanças. É preciso entender o passado, praticar o presente
e fixar os olhos no que virá. Qual será a próxima disrupção? Assista, entenda, aplique, pratique. Hackatagro, a sua websérie sobre a inovação no agronegócio no Rio Grande do Sul. Legal, esse é o teaser daquilo que vai acontecer. São 10 episódios daqui até dezembro, quando acontece o Hackathon, a competição das startups, né? Numa grande parceria de muitas entidades que estão junto com a gente, né? O Sistema Farsul liderando, junto com o Senar, mas temos Sebrae, Emater, enfim, não vou aqui listar todos os apoiadores, é muito grande. Sugiro que visitem o site hackatagro.com e conheçam um pouco mais desse nosso movimento em prol da digitalização do agro gaúcho. Nesse momento, gostaria de chamar o Gregory Riordan. O Gregory é diretor da área digital na América do Sul, da New Holland, né, e vai nos trazer um pouco desse mundo novo, né, tudo que está hoje disponível, né, no estado da arte, nessa grande companhia que é a New Holland. Gregory, por favor, está contigo a palavra. Olá, Donário. Bom dia a todos. Só confirmar, Donário, se vocês estão enxergando já a minha tela que eu estou compartilhando. Sim. Ah, ótimo. Então tá bom. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, né? E já das 2 ou das 3 primeiras apresentações aqui eu fico extremamente contente para ver, né, o interesse já as várias atividades aí no Rio Grande do Sul relacionadas à conectividade. Eu acho que pelo sotaque aqui vocês já identificaram, né? Mas eu também faço parte aí da turma do início do Brasil. Sou nascido em Santa Rosa, na região noroeste, então é com bastante orgulho aqui que eu participo com vocês e espero poder contribuir um pouco falando sobre a evolução das máquinas, né? Eu vou falar aqui, obviamente, as figuras que vocês vão ver são da New Holland, né? A empresa do grupo CNH Industrial, de qual eu faço parte, né? E é uma marca que como o Gedeon comentou, ele já é cliente, é uma marca aí de longa data, bastante presença e bastante tradição, tanto no Brasil quanto aí nos campos gaúchos. Mas, passando aqui um pouquinho mais para falar sobre o tema, né, o tema da evolução da tecnologia na agricultura. Como é que nós chegamos onde a gente está hoje, né, falando agora de agricultura digital e também, inclusive, de uma agricultura mais autônoma, né? Tudo começou lá no final dos anos 90, lá por 97, 98, com o surgimento da tal de agricultura de precisão, né? Então, aqui, nessa época, começaram a surgir os primeiros sistemas de mapeamento de produtividade nas colheitadeiras. Naquela época, inclusive, o sinal GPS ele era ainda muito menos preciso. O governo dos Estados Unidos inseria um erro, precisava de uma caixa do lado do GPS para poder corrigir o sinal. Custava caro essa correção, mas foi o início. E a partir daquilo a gente teve uma série de evoluções buscando otimizar tanto a parte de automação das máquinas através de tecnologias como o piloto automático, mas também otimizar a parte agronômica, né? De tratar a lavoura não de uma forma totalmente uniforme, como estava sendo feito também em consequência da mecanização, mas de voltar para uma agricultura do detalhe, utilizando essas tecnologias de GPS, de controle e de automação para poder tratar cada pedaço da lavoura de uma forma individual. Isso evoluiu, né? Naquela época eram opcionais, acessórios. Hoje, todas essas tecnologias já são praticamente, a gente chama standard, né? Saem de fábrica, já vem com o equipamento, e a gente anda aí desde... Se dá para colocar um marco aqui em torno de 2014 e 2015, por uma nova evolução de tudo isso. Toda essa tecnologia, essa eletrônica embarcada nas máquinas, ela gera uma quantidade enorme de informações, que até então estavam sendo usados para os processos internos da máquina, mas que a partir de agora, com as novas ferramentas que tem, com a evolução, com a próprio benchmark, né, a referência do que aconteceu nas indústrias, da indústria 4.0, também aplicados à agricultura, e usando toda essa informação que provém das máquinas e da lavoura para ir para a agricultura digital, né? Seja a digitalização da lavoura, a digitalização da informação da máquina,
para poder extrair ainda mais informações, capacidade de tomada de decisão. E o próximo passo que a gente vê, que é consequência disso tudo, né, é a possibilidade, com todas essas informações, de tomar decisões, né, ou em conjunto com o homem, ou de forma completamente independente, para automatizar ainda mais a mecanização, de equipamentos autônomos ou semi-autônomos, que não é mais um sonho, já é uma realidade. Inclusive, temos empresas brasileiras trabalhando e já lançando equipamentos como esses, então já é uma realidade que existe no campo. E tudo isso, né, eu estou contando porque, à medida que a gente evoluiu de uma tecnologia embarcada para uma agricultura digital e ainda mais para uma agricultura autônoma, exige cada vez mais da conectividade. E não é a conectividade na sede da fazenda, tá, gente? É a conectividade lá no meio do campo, aonde a coisa acontece, né? Aonde a máquina está colhendo e aonde as pessoas estão trabalhando. Então, só para exemplificar um pouco melhor isso, né? O que traz, o que são os benefícios que vêm a partir dessas tecnologias, né? Hoje, existem plataformas digitais, aqui eu estou colocando o exemplo da nossa, que é o MyPLM Connect, que inclusive trabalha em parceria com várias outras empresas que geram dados, porque, obviamente, a agricultura ela é feita mais do que apenas máquinas, né? Tem a comercialização, tem a compra de insumos, tem a parte agronômica. Então, é extremamente importante entender que a New Holland ela faz parte desse ecossistema, é super importante compartilhar essas informações, obviamente sempre com a ciência do produtor, para que ele possa gerar e ter novas aplicações que trazem melhor retorno. E lá na ponta, o que isso significa, né? Máquinas que estão sendo suportadas remotamente, que antes eventualmente tinha que mandar um técnico viajar centenas de quilômetros, indo e voltando, levando uma ferramenta de serviço, e que hoje pode ser feito de uma forma completamente remota, garantindo assim a disponibilidade da máquina na maior parte do tempo. E para os clientes, né, uma frota melhor gerenciada, mais otimizada, o manejo agronômico sendo feito de uma forma no detalhe e sem desperdício, e também, de novo, para crescer aqui, para crescer a quantidade de aplicações, o compartilhamento desses dados para outros aplicativos que podem trazer outros benefícios, trabalhando assim de uma forma colaborativa. Eu trouxe essa imagem porque eu acho ela muito marcante. A pessoa hoje dentro do trator ou dentro da colheitadeira é quase como se fosse o escritório, né? Por que isso? Porque as decisões elas estão acontecendo lá na ponta. E essa tecnologia toda traz essa capacidade para a gente fazer isso em tempo real. E, de novo, a conectividade ela vem a ser um ativo, um aliado aqui extremamente importante, porque ela conecta a máquina com o mundo externo. E o que isso significa, né? Que o operador, ele está lá, que nem o Gedeon comentou, né? Não precisa nem mais dirigir a máquina. Então, ele está gerenciando a aplicação, ele está gerenciando a operação. Ele está olhando o que está acontecendo com o plantio, o que está acontecendo com a colheita, a qualidade, e está interpretando esses dados em tempo real e fazendo os ajustes para garantir, né, uma melhor colheita, um melhor plantio, que são etapas extremamente importantes de todo o ciclo, né? A máquina está se gerenciando sozinha, porque os sistemas de piloto e automação já fazem isso, então eu tiro a atenção que antes era 90% focada em dirigir para realmente cuidar da operação, né? E com a automação completa, nós estamos vendo aqui que, inclusive, um operador, às vezes, ele vai poder cuidar de mais de uma máquina, né? Então, se ele está colhendo, por exemplo, ele vai estar podendo controlar, ao mesmo tempo, o trator com o transbordo, e assim também otimizando os recursos, né? Mão de obra hoje, com qualidade é escassa, então isso é extremamente importante. Então, tem uma série de pontos aqui também, que a gente percebe uma remuneração também por desempenho, pela qualidade da operação, que a digitalização também permite, e também aqui a questão de receber esse suporte no meio da lavoura para realizar uma atualização, a correção num determinado tema que possa acontecer no equipamento e garantir o máximo aí da disponibilidade da máquina, principalmente nessas janelas críticas, né, de plantio e colheita,
onde é extremamente crítico de fazer a operação no menor tempo possível. E aí, saindo dentro da máquina, indo para o ambiente conectado, o que a gente vê hoje, gente? Isso aqui é uma imagem do hoje, né? Existem na lavoura, lá no meio da lavoura, não na sede, equipamentos, máquinas, sensores de campo, tudo que exigem conectividade para poder mandar essa informação tipicamente para uma plataforma digital, onde é feito análise, onde é feito os gatilhos, a transformação desses dados em informação para tomada de decisão. E quando a gente olha essa figura, fica extremamente claro que a gente precisa de uma conectividade de alta qualidade, não só na sede da fazenda, mas sim em toda a fazenda. Por quê? Porque aqui a gente está conectando máquinas, nós estamos conectando coisas, né, sensores, dispositivos, e mais importante, gente, talvez a gente não se dá conta tanto disso, mas conectar pessoas, talvez na pirâmide de Maslow das necessidades de conectividade, é a mais básica, porque a gente precisa coordenar a colheitadeira com o transbordo, com a sede da fazenda que está recebendo o produto. Então, a gente precisa de uma conectividade que ela permite tudo isso, né? E eu acho que é importante também entender, hoje a conectividade para uma máquina como essas que vocês estão vendo, não serve uma conectividade, usando as palavras do Gedeon, fraca. Nós precisamos da mesma conectividade que está acontecendo lá no meio de Porto Alegre ou no meio da Avenida Paulista, né, que permite transmissão de voz, de dados, de imagens de vídeo, de arquivos de programação na máquina. Então, isso é extremamente importante, que a conectividade no campo ela seja de extrema qualidade. E por isso, gente, eu acho que esse é o tema, né, de toda a nossa discussão hoje. Esse é o grande problema que temos hoje para evoluir, né? Esse é o grande problema que hoje a máquina que está lá no meio do campo, ela fica limitada por não conseguir transmitir as informações do sistema de telemetria ou conseguir as informações de correção do sistema de GPS para ter maior precisão, limita a capacidade, limita o potencial de toda essa tecnologia, de todo esse investimento que inclusive é feito, né, pela New Holland, empresas como a New Holland, que trazem toda essa tecnologia, mas daí a falta de conectividade acaba limitando. E por isso, né, a gente viu o vídeo aqui no início da apresentação, alguns anos atrás, entendendo essa situação, entendendo essa necessidade de conectividade de qualidade e conectividade que vai lá no meio do campo, onde as pessoas estão trabalhando, onde as máquinas estão, né, fazendo a sua atividade, a gente criou essa iniciativa na época, que é o Conectar Agro, né, com o objetivo de levar a conectividade adequada para o meio rural. E aqui foram 8 empresas que iniciaram isso, né, vocês estão vendo essas empresas aqui, foram pioneiras, né, e desde lá o lançamento dessa iniciativa aconteceu em maio do ano passado, na AgriShow, foram cobertos já 5,1 milhões de hectares com essa tecnologia beneficiando produtores rurais, né. Então, o que é o grande desafio hoje? Primeiro, levar uma tecnologia que ela é aberta, que ela é acessível, que ela é simples, né, muito em linha com o que o produtor precisa, não uma tecnologia que ele tem que instalar, que ele tem que operar, que ele tem que fazer a manutenção. Isso acaba sendo uma barreira, porque se é uma tecnologia tão simples quanto do meu celular aqui, que quando eu quero usar, eu uso e ela funciona. E mais importante aqui, gente, é uma tecnologia que atende todas as aplicações do campo, né? Hoje a gente vê várias situações em fazendas, em usinas, que eu tenho 3 ou 4 tecnologias de conectividade empilhadas, cada uma para resolver um problema, e aqui não, aqui a ideia é criar realmente uma intranet na lavoura, uma coisa que eu posso, de fato, conectar todas as minhas aplicações, ter uma segurança de longevidade, ter uma segurança de compatibilidade e também uma segurança do investimento que está sendo feito. Eu achei bastante bacana o comentário também do Gedeon, né, que tem essa visão bastante prática, né,
é que aqui a conectividade em si, ela resolve um problema, né, mas quando a gente coloca ela traz uma série de novos problemas. E um dos problemas que foi comentado e que faz muito sentido, quando eu trago a conectividade e eu começo a exigir do operador que ele precisa agora calibrar o sensor ou ajustar o modem, ele precisa ter esse conhecimento, senão, na verdade, a conectividade gera um problema maior do que a solução que ela traz. E por isso, no Conectar Agro, nós estamos andando em paralelo aqui com 3 aspectos qualitativos, tá? Um é um programa educacional que traz, através do ensino à distância, a capacidade de operadores, gestores de fazenda e todos os players que estão dentro de um ambiente conectado de se atualizar e conhecer melhor as tecnologias, né? Ter uma atualização sobre isso para poder realmente tirar todo o proveito da conectividade e que isso vire um facilitador e não um dificultador. O segundo aspecto também, que é na linha qualitativa, é uma linha aqui de ecossistema, né? O legal dessa tecnologia é que ela permite que uma empresa menor possível, uma startup, até uma multinacional, ela se conecta nessa rede e gera a sua solução. Então, essa criação do ecossistema, a capacidade de nós poder prover informações para empresas, para parceiros, para projetos e para startups que querem se conectar e usar essa conectividade, é um outro pilar forte. E por último, né, desde o princípio, apesar dessas empresas aqui serem as empresas que iniciaram, sempre tivemos uma visão muito clara para que isso fosse escalável, para que isso crescesse, e para que isso aqui virasse um padrão por uso e não por imposição. Essa tecnologia e a iniciativa, principalmente, tinha que ser aberto a todos, né? Então, nós transformamos ela numa associação desde junho desse ano, e ela passa aí a contemplar novos associados que estão em linha com essa tecnologia ou esse ideal de conectividade, para que possam somar a esse esforço e tornar essa iniciativa cada vez maior. Então, essa é a nossa parte aí como New Holland, né? A gente preferiu não ficar de braços cruzados e sim ser pioneiro nisso aqui e tentar resolver esse problema, que realmente é um problema muito grande para o avanço da tecnologia. Então, era isso que eu tinha para falar, Donário. Espero que tenha ficado claro. Bom, muito bom, Gregory. Eu agradeço aí o convite por poder fazer essa explanação. Muito bom, Gregory. A gente pede aí para passar o videozinho do Conectar Agro para tangibilizar um pouco dessa tua explanação aí. Legal. A conectividade no Brasil avançou muito nas grandes cidades, mas ainda há um grande caminho a ser percorrido numa área com enorme representatividade e potencial econômico e social: as regiões agrícolas. O Conectar Agro chegou para mudar a visão sobre conectividade e tem a missão de promover, por meio do 4G na frequência de 700 MHz, o acesso à internet para pequenos, médios e grandes produtores e também para todas as pessoas que vivem no campo. Tudo isso de forma aberta, simples e financeiramente acessível para todos, com sinal de celular, internet e voz, para que tudo e todos possam estar conectados, máquinas, coisas e pessoas. Em menos de um ano, levamos conectividade para mais de 5,1 milhões de hectares, entregando cobertura em 8 estados, 218 cidades, mais de 50 mil propriedades e beneficiando mais de 575 mil pessoas. Sou eu que busco a melhor tecnologia para nossa propriedade. Tudo é muito rápido, o gerenciamento das minhas decisões mudou totalmente. Até 2021, serão 13 milhões de hectares conectados. Isso é só o começo. Queremos cobrir todo o território agro do país, promovendo a verdadeira revolução da agricultura e proporcionando a inclusão digital do campo. O mundo se está digitalizando, não tem setor que não esteja passando por essa transformação. A agricultura vai ser muito impactada por ela, está sendo muito impactada por ela.
Com uma visão colaborativa, queremos acelerar a conectividade no campo com acesso de qualidade nas áreas do agronegócio do país, entregando soluções que possibilitam a todo o ecossistema produtivo, econômico e social conectar tudo com benefícios para toda a coletividade. Sendo mais eficiente, eu consigo reduzir o uso de alguns insumos, eu consigo extrair o máximo do que aquela área pode me proporcionar. Saiba mais em conectaragro.com.br. Conectar Agro. O agro conectado é mais produtivo. Muito bom, Gregory. A gente, além do teu trabalho na New Holland, a gente sabe da tua liderança nesse projeto Conectar Agro, então parabéns e sucesso, porque realmente essas iniciativas, né, da iniciativa privada, que vão levando essas soluções mais além, mais longe no campo. Gostaria agora de passar a palavra para o Ivonei Lopes, que é presidente da Internet Sul que representa aí os provedores no Rio Grande do Sul. Então, Ivonei, a palavra está com você, tira o seu mute aí do seu microfone, estamos ansiosos para ouvir o que a Internet Sul nos fala da conectividade no interior do Rio Grande do Sul. Vamos iniciar, então, nos apresentando, né? Estamos presidente da Internet Sul hoje, meu nome é Ivonei Lopes, e também faço parte dessa cadeia aí de pequenos provedores do estado do Rio Grande do Sul. Eu queria começar com vocês com a nossa apresentação já. A Internet Sul representa os provedores locais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por que a gente colocou Santa Catarina? Porque, na verdade, nós fizemos fronteira com Santa Catarina e sabemos que algumas propriedades também avançam para o lado de Santa Catarina. E a Internet Sul, como representa isso, hoje nessa apresentação, nós colocamos isso. Conectar nos une. Tem muita gente trabalhando para você se conectar. Internet Sul. Quem são os provedores locais? Pequenas e médias empresas que atendem o mercado de internet residencial e corporativo e rural, com atuação em todo o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Hoje, nós representamos aí, nesse mercado, 40,5% do mercado atual. As grandes operadoras em 2010 tinham 468.027 clientes, e os pequenos provedores numa faixa de 322.178. Em 2020, nós vimos que as grandes operadoras cresceram aí e foram para 1.354.715 clientes, e os provedores acompanharam aí com 920.504 clientes. Isso são fontes da Anatel, certo? E prova que os pequenos provedores representam hoje o mercado, somados os grandes representam 60%, e os pequenos provedores somados representam 40,5%, que nos próximos slides nós vamos ver como é que eles se colocam. Os provedores de internet estão presentes em 100% dos municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com redes de fibra óticas e redes de rádio. Somos 446 empresas com autorização da Anatel do Rio Grande do Sul e 482 em Santa Catarina, sendo que 100% desses municípios estão cobertos por nós. Prova aqui que o mercado nacional também acompanha. O Jornal Nacional colocou que o Brasil tem 14 mil empresas regionais, pequenos provedores de internet, juntos representam 33% do mercado. Se aqui no Rio Grande do Sul nós somos 40%, no Brasil nós somos já 33%. E vejam que o Brasil, né, tem mais áreas de carência que o Estado. Nós estamos dia e noite, faça chuva ou faça sol, com ou sem energia, que nós temos aí projetos para dentro da sua empresa, dentro do agro, com painéis solares, né,
com as nossas estruturas, que nós montamos nos lugares estratégicos, vindo daqui 2 locais, uma estrutura já sendo montada de torres, e a outra aqui para atender uma cidade. Nossa área de cobertura. Aqui a gente vai parar um pouquinho, porque para nós entendermos mais como é que funciona esse processo. Nos pontos em amarelo que vocês estão vendo aí, os provedores estão localizados, que são as cidades polo, né? Dentro disso, eles fazem as suas filiais ou sucursais fora um pouco das áreas aí onde eles têm a matriz, né? Hoje, os associados espalhados no Rio Grande do Sul, associados à Internet Sul, são 130 associados. Dentro desses 130, nós trabalhamos de que forma, né? Buscando amarelar aí esse nosso mapa de calor, porque aqui nós retratamos a nossa apresentação com um mapa de calor, e nós vemos que nós temos muita área ainda a ser cobertas com um sinal satisfatório, não personalizado, né? Porque dentro dessa área azul, nós atendemos hoje, através das cidades polos, nós atendemos os produtores rurais, as pequenas propriedades, né? Enfim, a nossa maior dificuldade e desafio ainda é na região oeste, na região de Campanha e na região sul, né? Essas são ainda os nossos desafios. Pegando ainda para o lado norte, lado direito, vamos dizer, nordeste do estado aí, uma área também, mas aí nós temos muito quênios, né, que seriam divisão com Santa Catarina nesse lado, e a gente vê que o mercado do agro ali atua de forma de pequenos empreendedores que, com certeza, de alguma forma são atendidos, né, mas a gente não atende massivamente, tá? Então, esta é um relato aí que vocês viram que os provedores de internet buscam, através das suas estruturas, atender todo o mercado, né? Com projetos, como eu falei, às vezes transpondo aí morros ou áreas em depressão, né? Com redes sem energia elétrica, com painéis solares sobre os morros aí, que o nosso estado, a gente sabe que é bastante acidentado, principalmente nessa área de serra, né? E existe alguns locais, e nós vamos ver com as manchas azuis, né? Aonde realmente a gente tem dificuldade aí. Aqui podemos pegar a área da serra, né? Essa área serrana, que os provedores também têm dificuldade através de sinal. Nós vimos também, aí fizemos uma pesquisa, né, através da Anatel também, as dificuldades das operadoras não são muito diferentes, né? As operadoras, elas têm uma área de atuação também, através do aqui nós temos a Claro, a NET, a Oi, a TIM, que são empresas que atuam no nosso estado, que fazem um trabalho também de conectividade, mas a gente sabe também que enfrentam as mesmas dificuldades. Só que, obviamente, os provedores aí se sobressaem em relação a isso, por quê? Porque a gente faz as repetidoras com torres ou com projetos solares, com energia solar, né, com alimentação solar. Nessas áreas, a gente sabe que, às vezes, não tem até a energia elétrica. Quais as metas, então, dos provedores de internet? É sempre a expansão da rede de fibra ótica, né? E bom salientar que os provedores de internet, na sua expansão de fibra ótica, aonde ele cruza com sua fibra ótica, ou melhor, de um município a outro, ele atende sempre aquela comunidade que está necessitando, diferentemente da estratégia das operadoras. Elas criam os seus backbones, né, e espalham através das suas herbes, e nós, neste caso aqui de telefonia fixa ou da rede de fibra ótica fixa, nós distribuímos naquele trecho onde a fibra passa, né? Aprofundamento da participação do mercado corporativo. Nós estamos muito presentes também e atentos ao mercado corporativo. E aqui é o grande desafio nosso aí desse projeto. Ampliação da rede de atendimento
com acesso à banda larga de alta capacidade em áreas rurais. Como a gente viu a apresentação agora da New Horns, né, que é dos tratores e das máquinas agrícolas, nós temos que ter um sinal de qualidade no campo. Não é nós termos um sinal, nós temos que ter sinal de qualidade onde as coisas funcionam realmente. Capacidade técnica para a expertise do IoT. Para quem não conhece o IoT, seria a internet das coisas, seria o trator conectado, né? Assim como todas as máquinas agrícolas, nós estamos falando em controle, tanto na agricultura como pecuária, nós temos aqui já projetos de, no caso do agro, né, que a gente não trouxe esse case, mas no caso uma empresa de laticínios hoje está monitorando o seu gado, né, através já de IoT, né, aquele animal que fica no campo, né. Quais os parceiros hoje que trabalham conosco, né? Nós temos aqui a Câmbio, como empresa internacional, que também faz um trabalho de levar o sinal através das torres, né? A D-Link, a Multilaser, né? Que fazem um trabalho aí com os equipamentos de repetição de sinal, assim como a OBKit, né, que é uma empresa americana, né. Então, nós trabalhamos com esse mercado aí, e aí nós temos aqui as empresas que vocês devem conhecer, como o Furukawa, que é uma empresa também internacional, mas tem sede no Brasil, que distribui cabos, né. Hoje nós somos o segundo maior consumidor de fibra óptica do país. Os provedores juntos, né, já somos o segundo maior consumidor. A internet no agronegócio. Em maio de 2020, 1,5 milhão de produtores rurais acessam dados por meio de dispositivos eletrônicos. O número de 1.900% superior a de 10 anos atrás. Então, prova de que o trabalho das telecomunicações, dos provedores de internet, né, estão indo para o caminho, né, do 100% aí de conectividade. Mas a gente sabe que a gente tem uma área, que é aquela que a gente viu no mapa do estado do Rio Grande do Sul, que é 5% da área agricultável do país não está conectada à internet, né? Então, o que nós podemos ver com isso, né? Que nós temos um desafio ainda, a gente trouxe esses dados aqui pelos os institutos aí que fazem pesquisa, né? Então, a gente tem o desafio aí de levar a conectividade para o agronegócio. O que são os provedores, então? Os provedores de internet iniciaram com a palavra internet, porque a gente sabe que, através da internet, a gente tem uma série de produtos e serviços, dentre eles, nós trazemos para vocês a telefonia. Então, a gente pode interligar um ponto A a um ponto B via IP, né, que seria a telefonia fixa IP, né, que alguns conhecem, outros não, mas a gente pode levar o telefone ao agronegócio, e também uma TV por assinatura, né, sendo que a gente faz isso sempre, obviamente, com velocidades aí que podem entregar. Estamos preparados para atender as novas demandas do setor agrícola, principalmente o IoT, foi o que a gente falou anteriormente. Com os provedores locais, você tem serviço personalizado com relacionamento e foco na necessidade. Só que eu queria abrir um parêntese aí, porque o presidente abriu essa reunião falando nisso, né? O que acontece, né? O serviço, ele está ali, sim. Como é que ele se torna personalizado? Como é que ele tem um relacionamento com o homem do campo? E qual é o foco na sua necessidade? É isso que o provedor trabalha, né? A gente trabalha para que o sinal, independente de forma que ele chega, seja gerido dentro da propriedade de forma que a necessidade do agricultor seja colocada para realmente atender a sua necessidade, né? Aí nós estamos vendo a evolução, né, para ver como nós somos muito novos, nós vemos a evolução de 10 mil anos da agricultura e aí 20 anos de conectividade. Então, nós temos muito a crescer nesse segmento e estamos trabalhando incansavelmente.
junto, inclusive, com a Inova RS, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, através do secretário Lamp, que já falou anteriormente, né? E aí eu queria finalizar aí a apresentação, mas antes de finalizar, eu queria colocar para vocês que também a gente tem várias tecnologias que podem atender o homem do campo. Por exemplo, até às vezes tem empresa nacional aí que já desenvolve, um exemplo seria controle de acesso a drones na sua propriedade, né? Vamos dar um exemplo assim. Quando alguém invade sua propriedade com um drone, o provedor aí vai ter a solução para detectar da onde vem esse sinal e esse drone, como ele da onde ele é manipulado, né? Isso está sendo desenvolvido aqui na região metropolitana, mas pode ser colocado numa estrutura de torre, como falei e mostrei anteriormente. Então, para vocês verem que o IoT não conecta só o trator, a máquina agrícola, como eu falei anteriormente. A gente está preocupado com a solução do problema. Nosso grande desafio nesse momento agora, e aí que a gente coloca agora, né, converse com a gente, porque o que acontece, né, nas grandes fazendas, né, a gente sabe, até porque vocês sofrem bastante com invasão, né, de pessoas à sua propriedade, a gente não consegue entrar na propriedade rural, né, e visitar essa propriedade e falar com os agricultores, até porque não somos anunciados, né, e aí eu gostaria que com esse papo aqui, a gente comece a conversar mais com a gente, né. Então, como é que nós vamos criar um canal? A Internet Sul tem um provedor que pode atender você na sua propriedade. Então, a Associação Internet Sul coloca-se à disposição para que você contate nós através aí da presidência @internetsul.org. Aí vocês estão falando com o presidente da entidade que representa a entidade, através da ADM, que seria o nosso escritório, né, adm@internetsul.org.br. Eu cometi uma gafe aqui, não colocamos o telefone, né, da entidade, mas logo no final dessa apresentação aí eu vou colocar no chat o telefone da entidade, e estamos à disposição no www.internetsul.org.br ou www.internetsul.com.br. Muito bom. Muito obrigado e agradeço muito a oportunidade e dizer aí para o Donário e o presidente Gideão que muito nos honra estar com vocês nessa luta da conectividade e pode contar conosco, como a gente colocou, faça chuvas, faça sol, vocês que são do campo também estão na chuva, estão no sol, nós também, dentro das nossas estruturas e criando estruturas para o agronegócio crescer nesse país. Acreditamos muito nesse mercado e estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, Donário. Obrigado, Ivonei. Obrigado pelas suas considerações. Fiquei impressionado ali com aquele mapinha com os amarelos. Tem que amarelar mesmo mais aquele mapa ali. Esse é o nosso grande desafio, que a gente vai estar desenvolvendo ações nesse caminho. Passo agora a palavra para o Leandro Guerra, que é o líder da área institucional da TIM Brasil, que vai nos falar um pouco na outra perspectiva, né, na perspectiva da Telecom. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Donário, pelo convite. Obrigado ao Alberto, né, também que nos convidou. Primeiro, cumprimentar também os meus companheiros aqui de mesa, né. Eu acho que foi muito assertivo aqui a fala do secretário, do Luiz Lamp. Depois o Gregório deu uma boa perspectiva, né, da nossa parceria já com o Conectar Agro. Também o Ivonei deu um panorama geral, né, da internet aqui no interior do Rio Grande do Sul. E, assim, fazer uma saudação especial ao Gedeão Pereira, nosso presidente da Federação, né, da Indústria do Rio Grande do Sul, e agradecer pela provocação, presidente, porque, assim, na sua provocação, na realidade, nós temos aqui, digamos assim, um grande desafio, né? Por que eu falo isso? O desafio de levar a conectividade ao campo brasileiro, não só do Rio Grande do Sul, ele é imenso, presidente, é imenso. Nós temos aí cerca de 80 milhões de hectares de áreas
produtivas no Brasil, sendo que, se a gente considerar pecuária, esse número aumenta muito, né? Então, assim, o Brasil é um continente, mas quando a gente fala de desafios, eu gosto de dizer que a TIM está presente, ela gosta de superar os desafios, esse é o nosso DNA, e na realidade eu tenho boas notícias para dar, né, em relação a esse foco do agronegócio, da conectividade no agro. A empresa está muito focada nesse projeto que a gente chama de 4G TIM no campo, é uma tecnologia inovadora, e tenho grandes notícias para o Rio Grande do Sul também, em termos de cobertura. E no final eu gostaria digamos, de compartilhar com vocês algumas ações, né, que nós estamos sugerindo, uma vez que digamos assim, ninguém faz nada sozinho, uma andorinha só não faz verão, quando a gente fala de enormes desafios. Então é necessário que haja uma cooperação, né, entre os entes privados, a iniciativa privada, compartilhamento de infraestrutura entre diversos provedores de serviço de telecomunicações, entre setores diferentes de infraestrutura, e também que haja um alinhamento das políticas públicas, né? Que as políticas públicas podem acelerar e muito, né, o desenvolvimento da conectividade no campo. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre a nossa história nessa fronteira da conectividade no agronegócio, é dizer que já faz aproximadamente 3 anos que nós estamos nesse processo de entender melhor qual é a necessidade do homem do campo, e eu diria que quando a gente fala de agro 4.0, né, que é um termo muito em voga, de levar a digitalização, trazer a transformação digital para o campo, para o agronegócio, nós não estamos falando só da conectividade, nós estamos falando de uma série de tecnologias, né? O Gregory deu uma pincelada geral no que pode ser feito, mas existem inúmeras possibilidades, digamos, no estágio atual da tecnologia, mas a base de tudo isso, nada funciona, essa transformação digital não acontece se a gente não tiver a conectividade. E eu gostei muito da fala do secretário, né, do secretário Lislando, quando ele colocou aqui algumas políticas públicas do governo do Rio Grande do Sul e deu um foco especial no Conecta Rio Grande do Sul, né, que digamos, levar a conectividade para as escolas. A conectividade também traz isso, né, ela traz uma evolução, ela tem um lado social, ela traz serviço público para a população, né, não só o lado comercial, o lado econômico, mas o lado social é muito importante, né? Os serviços de educação à distância, ensino à distância, serviços de telemedicina. Então, tudo isso está nesse ecossistema. Falar um pouquinho dos números da TIM. A TIM é líder do mercado 4G no Brasil. Nós temos uma participação, na realidade, assim, de 4G, nós estamos muito à frente das concorrentes, né? Nós temos hoje uma cobertura de 4G em mais de 3.500 municípios no Brasil, né? E desses 3.500 municípios, eu gosto de destacar que 2.400, acima de 2.400, já são uma tecnologia usando uma banda mais baixa, uma frequência de 700 MHz. Com essa frequência de 700 MHz, nós conseguimos atingir uma maior amplitude de cobertura, né? Nós conseguimos atingir um raio maior, né? E nessas cidades que a gente já chega com 4G, quase todas elas, cerca de 3.300, já estão embarcados, né, uma funcionalidade que a gente chama de Narrowband IoT, NB-IoT, que é a internet das coisas, né? Então, nós estamos preparando, nossa rede já está preparada, né, para absorver, para levar essa tecnologia de conectividade ao campo. É interessante também observar um estudo recente de uma consultoria internacional chamada OpenSignal, em que ela mede a disponibilidade do 4G e compara entre as 4 grandes operadoras brasileiras, né? E a nossa disponibilidade da TIM ela é maior, seja nas cidades mais populosas, seja naquelas cidades classificadas como rurais. Então, a gente tem uma disponibilidade muito mais alta do que os nossos competidores. E a mensagem principal somos líderes do 4G e somos líderes da conectividade no campo. Como o Gregory mesmo comentou, na nossa iniciativa de Conectar Agro, levando a solução 4G no campo, nós já chegamos, né, a mais de 5 milhões de hectares, e nós pretendemos chegar até o ano que vem a 13 milhões de hectares no Brasil. Então, essa evolução está acontecendo. E quando a gente fala da nossa solução, ela basicamente é uma solução simples, como uma solução baseada na mesma tecnologia que a gente usa em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro. É uma solução de 4G, usando uma torre bastante alta, uma torre aproximadamente quase 80 metros,
para dar uma amplitude de sinal, uma cobertura, iluminar bem o campo, né, com essa altura de torre, com a frequência de 700. A frequência de 700 tem uma característica muito interessante. Ela foi liberada para as operadoras trabalharem depois que a TV foi digitalizada, a TV aberta, né? Então, houve um processo em que a Anatel coordenou junto às operadoras e as empresas de radiodifusão e foi liberando essa faixa ao longo dos últimos anos no Brasil inteiro. Então, essa melhoria de cobertura no 700, ela começa a ser percebida já, né? Mesmo que a gente coloque a antena lá com 700 frequência só na sede da cidade, na área rural, só na sede do município, essa frequência consegue atingir 20 até 30 quilômetros, dependendo da topografia, e isso melhora já significativamente a cobertura ali no campo, né? E agregando essa solução do 4G TIM no campo, que é a TIM pioneira, nós conseguimos levar esse sinal, né, a uma grande área, como eu comentei. Uma coisa interessante dessa tecnologia é que é uma tecnologia internacional. Ela segue um padrão que a gente chama de 3GPP e está preparada para o futuro, porque ela vai ser absorvida pelas futuras gerações de tecnologia, né? Não é uma tecnologia que você vai dispensar ela no futuro, ela vai ser agregada ao 5G, depois ao 6G e assim por diante. Então, é uma tecnologia à prova de futuro. E também tem uma coisa muito importante, que é, digamos, a grande quantidade de dispositivos, a escala que essa tecnologia tem por ser um padrão internacional. Então, nós temos diversos tipos de equipamentos, terminais, dispositivos de controle de praga, por exemplo, digamos, dispositivos meteorológicos, estações meteorológicas, módulos para serem embarcados em tratores e máquinas, como colocou o Gregory, e tudo isso está no mesmo ecossistema. E, ao mesmo tempo, né, que tão importante quanto conectar as pessoas e conectar as máquinas, tão importante como conectar as coisas e as máquinas é conectar as pessoas, né? As pessoas são o centro do processo, tem que ser o centro. A gente tem aqui uma situação interessante nesse processo da cobertura que eu comentei dos 5 milhões, né? São milhares, centenas de milhares de pessoas que acabaram sendo conectadas por conta desses projetos do agronegócio. Então, é um ganho social muito importante para o país. E também tem um aspecto no campo que, no momento em que você leva a tecnologia, leva a internet, o próprio trabalhador, né, o técnico do agro, ele se sente mais confortável, ele e a família, né, porque ele vai ter acesso às informações, vai ter acesso ao ensino, à saúde, por telemedicina, e isso prende, né, garante que tenha uma boa qualidade de vida permanecendo no campo. Uma coisa interessante é que, como eu falei, nós temos que ter uma sinergia de participação dos diversos setores. Quando a gente pensa na antena lá no campo, que é o grande desafio, que é levar ela lá no campo, né? Como é que a gente conecta essa antena na nossa rede? É o que a gente chama de rede de transmissão ou backhaul, né? Esse, talvez, seja a grande fronteira a ser vencida, porque o custo do equipamento que a gente vai colocar no campo, né, é o mesmo custo, a antena, ou a eletrônica que está ali na antena, é o mesmo custo que a gente tem lá na cidade. O grande desafio é como é que eu conecto essa antena à rede de telecomunicações, à rede da TIM. É o que a gente chama de backhaul. O backhaul, nós temos diversos tipos de topologia. Em algumas situações, nós levamos essa antena, conectamos ela por rádio ou por fibra própria, ou alugamos de um terceiro, ou fazemos um compartilhamento mesmo, uma troca de capacidade com outro operador ou provedor de internet. Também fazemos muitas parcerias com satélites, operadores de satélites, que são uma solução importante para o backhaul nesses casos, porque elas iluminam o território, né, praticamente. Então, nós utilizamos links satelitais para dar mais segurança no link terrestre, dependendo da aplicação. Quer dizer, a gente tem um link terrestre, ao mesmo tempo contrata um link satelital, ou mesmo usamos o link satelital como primeira opção de backhaul. O Gregory falou uma coisa muito interessante sobre a nossa solução do Conectar Agro, né? Que é o 4G TIM no campo. É uma solução aberta, ou seja, no momento que a gente coloca essa cobertura, todos podem usar, então não existe restrição, não existe um muro, uma barreira para que, digamos, o vizinho ali daquela propriedade utilize, e isso tem tido reflexos muito positivos. Esses 5 milhões, eles representam, na realidade, projetos associados a 6 grandes parceiros, né? 6 grandes produtores agrícolas de agronegócio. Só que ele abrange também 50 mil propriedades de médias e pequenas que estão em torno dessa cobertura. Quer dizer, ele levou desenvolvimento de conectividade também a essas milhares de propriedades.
Então, ela é uma rede aberta, né, uma solução aberta. Ela é acessível porque, pela escala, nós conseguimos preços de dispositivos muito abaixo de qualquer outra solução proprietária, né? E é uma solução simples, porque a tecnologia fica na mão da operadora. Não há necessidade do agricultor, do agronegócio, se especializar na conectividade. A operadora cuida disso. E o agricultor, ele mantém o seu foco no seu negócio. Nós temos muito orgulho de ter participado da fundação do Conectar Agro. Gregory falou muito bem sobre isso. Nós estamos desde o início. A associação foi criada agora em junho e ela visa basicamente transformar o agronegócio brasileiro, né? Trazer a conectividade como algo a ser sempre expandido, né? E trazer o desenvolvimento para o agro brasileiro e gaúcho. Esse é o objetivo nosso nesse ecossistema que é o Conectar Agro. E quanto aos nossos clientes, que eu comentei, nós temos diversos, 6 clientes, basicamente, de grande porte. Posso citar, né, a Jales Machado, que é um case de sucesso lá no Mato Grosso do Sul, em que nós temos, basicamente, 600 mil hectares cobertos, né? Recentemente, nós fechamos um acordo com a Citrosuco, que é o maior exportador de suco de laranja do mundo, né? São mais de 1 milhão de hectares. Na realidade, chega a ser uma área de cobertura quase 8% do território produtivo de São Paulo. E temos outros grandes parceiros, como a CLC Agrícola, que é a sede em Porto Alegre, mas a fazenda fica na Bahia, né? Temos outros como a Amage e a Becoagro, também muito importantes nesse processo. E quando a gente fala de casos de uso, na realidade, assim, eu estava tentando escolher aqui alguns casos e eu comecei do mais simples para o mais complexo. Só para dar uma pincelada, assim, o que acontece quando a gente leva o 4G no campo? Uma coisa muito simples. Nós começamos a conseguir, o agricultor, né, começa a ter uma gestão das pessoas, dos técnicos que estão no campo. Quer dizer, começa a acompanhar de forma online, em tempo real, quais são as atividades daquele técnico e até medir a produtividade de cada um que está lá. E no fundo, o que a gente está falando é trazer a informação para perto da decisão e tomar decisões em tempo real, decisões rápidas. Isso leva, no final das contas, ao aumento da produtividade, uma redução de custos, aumento de lucro do agronegócio, né? E quando a gente fala em conectar máquinas, digamos assim, o céu é o limite, né? Hoje nós já temos uma situação de realidade no 4G, mas quando a gente pensa no 5G, nós temos uma série de aplicações que ainda vão surgir, que ainda não existem, mas que vão também transformar o agro. O 4G já está transformando, e o 5G depois vai vir para transformar mais ainda. Quando a gente vai avançando um pouco, eu pensei numa situação hipotética, né? Uma máquina, um trator quebrado lá, ele está no meio da colheita ou da plantação e houve uma falha no trator, né? Então, o que acontece hoje em dia, né? O trator fica parado. O trator está lá parado, digamos assim, o operador tem que ir até a sede da fazenda para fazer uma chamada, para acionar a concessionária, depois a concessionária entra em contato, eventualmente, com o próprio suporte técnico do fabricante, para poder achar uma solução. Muitas vezes tem que voltar lá, em loco, na máquina, tirar uma foto e depois transmitir de novo na sede. Tudo isso custa tempo, né? Um tempo de máquina parada, né, os agricultores têm exata noção disso, mas é um custo a mais na produção. Com a tecnologia 4G, né, na realidade, numa situação dessa, o operador vai pegar o telefone celular, o smartphone que ele usa normalmente, né, na cidade, ele vai pegar esse telefone, ele vai ligar na hora para a sua sede ou para a concessionária e depois fazer uma videoconferência com o suporte técnico do fabricante. E se for necessário mandar um vídeo, uma foto, ele vai, naquele momento, de forma online, já vai chegar na mão do suporte técnico, do especialista, para uma tomada de decisão online. Isso tudo vai representar um ganho de tempo significativo e um ganho de produtividade. Os dispositivos, a gama de dispositivos, como eu comentei, ela é absurdamente grande, né, no 4G. Nós temos milhares de módulos embarcados já nos tratores e nas máquinas. Temos módulos que podem ser agregados nos equipamentos que não possuem os módulos. Tem máquinas que, digamos assim, já estão totalmente preparadas até na sua manutenção, né? Estão conectadas para poder ter alarmes de defeito de peça ou desgaste de peça. Isso ganha-se também tempo e produtividade. Sensores e armadilhas contra, digamos, com relação a pragas, né?
e muros eletrônicos que você pode construir com sensores para poder impulsionar a parte da segurança da fazenda, rastreadores e tags para você monitorar a frota, estações meteorológicas e digamos, tablets e telefones, smartphones para poder suportar a conectividade das pessoas, como eu comentei. Eu peguei um caso, digamos assim, teórico, mas eu queria compartilhar com vocês. É um caso simples, porque a gente imaginou, né, uma plantação com dois tipos de cultura, né, um com soja transgênica e na mesma área produtiva com algodão. Existe um custo de defensivo, né, e conforme o levantamento que nós fizemos na IMEA, que é um instituto no Mato Grosso, nós teríamos um custo nacional, um custo assim, médio nacional, da ordem de R$700, R$800 por hectare, para fazer usar o defensivo, né? No caso da soja. No caso do algodão, seria maior ainda, seria na faixa de 3.300. Isso tudo totaliza algo em torno de R$4.100. Sem a conectividade, existe uma perda de sobreposição, tanto no caso, né, do tipo de controle de bico a bico, né, um equipamento de detetização de bico a bico, quanto de controle por seção, existe uma sobreposição. No caso do bico a bico, 5%, e no caso da por seção, 10%. E nesses dois casos, existe uma grande oportunidade, porque na hora que eu conecto essas máquinas, né, numa base de dados, numa inteligência artificial, numa tomada de decisão, eu consigo digamos, reduzir essa sobreposição. Se a gente consegue reduzir 1%, né, fazendo esse cálculo, em uma área de 1.000 hectares, isso representa 10 hectares no final das contas, uma redução de custo de R$41 mil. R$41 mil por ano, né, numa área de 1.000 hectares. Quando a gente multiplica isso e chega em 1 milhão de hectares, esse valor de economia chega a R$41 milhões. Isso para 1%. Isso é um tipo de processo. Então, isso é para dar uma dimensão do que a gente pode ter em ganho de produtividade usando o 4G TIM no campo. O nosso objetivo, pessoal, é que a TIM seja a maior parceira de conectividade e soluções de internet das coisas do agronegócio brasileiro e gaúcho, né? E a boa notícia para o Rio Grande do Sul, que eu comentei há pouco, né? Atualmente nós já evoluímos muito a cobertura no Rio Grande do Sul, né? O último número que eu tenho, de agosto de 2020, nós já estamos em 261 municípios gaúchos, na sede dos 261 municípios. A grande maioria, né, mais de 90% desses 261 municípios são cobertura de 700 MHz, ou seja, é aquilo que eu comentei no início, a gente tem cobertura rural próxima à sede, e a grande notícia é que até 2023 nós já temos um compromisso aqui, senhores, de chegar a ter cobertura em todos os municípios gaúchos, né, nas sedes de todos os municípios gaúchos com 4G. Então, essa conectividade vai se expandir no Rio Grande do Sul de forma muito intensa. E aí eu queria chegar na última parte da minha apresentação, da minha fala, né, compartilhar com vocês algumas ações que eu julgo serem importantíssimas para poder superar aquele desafio, né, que o Gedeão falou no início da nossa reunião aqui, do nosso painel. Existem algumas políticas, como é que a gente pode acelerar o desenvolvimento da conectividade no Brasil e no Rio Grande do Sul? Existem algumas políticas públicas que podem incentivar e muito a cobertura na área produtiva, no agronegócio. Eu vou citar aqui algumas delas, tá? Mas elas não se resumem a essas, mas esse ponto eu acho que é muito importante. Primeiro ponto, incentivando a demanda, né? Como é que o governo, através de políticas públicas, pode incentivar a demanda? E isso pode ajudar a superar os obstáculos. A primeira forma, está muito na forma, já está quase pronto, é uma isenção dos IoTs, a isenção de taxa de fiscalização da Anatel, que a gente chama de Fistel, da internet das coisas. Um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele era o número 7.656, de 2017, e nesse momento, esse projeto é o PL, né, o projeto de lei 6.549, de 2019, ele está no Senado, prestes a ser, digamos, votado, né, está em trâmite no Senado, e a gente entende que a isenção do Fistel no IoT é muito relevante para o agricultor, para o agronegócio, porque o Brasil é um dos únicos países que ainda tem taxa nesse tipo de dispositivo, né? E isso acaba acarretando, né, digamos assim, numa dificuldade de competir com produtos lá de fora. Então, eu acho que esse ponto aqui é importante destacar, e aumenta a demanda pela conectividade. O segundo ponto é a alta carga tributária que nós temos, que é uma grande barreira
para poder expandir essa fronteira do agronegócio. Eu peguei o caso do Rio Grande do Sul, ali para vocês terem uma ideia, na conta final, que todos vocês pagam lá, do celular, do serviço de telecomunicações em geral, a alíquota do Rio Grande do Sul de ICMS é 30%, né? Mas isso é por fora, né? Quando a gente soma com PIS e COFINS, que é 3,65%, e faz o cálculo por dentro, no final das contas, cada um de vocês aqui, cada um dos consumidores gaúchos, vão estar pagando 50% da conta dele de impostos. Então, esse é um ponto difícil diria para vocês, é um ponto que dificulta, né, o desenvolvimento do agronegócio no Brasil e no Rio Grande do Sul, porque é uma alta carga tributária que dificulta os investimentos, né? O terceiro ponto que eu ia comentar é que existe também um outro projeto de lei no Senado, que é o PL 172, que ele propõe o uso dos recursos do Fundo de Universalização de Telecomunicações, que é o FUST. Para vocês terem uma ideia, já foram arrecadados cerca de 20 bilhões de reais desse fundo e nunca foram aplicados praticamente nenhuma aplicação. E esse projeto ele propõe justamente o uso desses recursos para aumentar a conectividade nas áreas produtivas, né, nas áreas rurais. Então, esse é um outro projeto que já está numa fase, já passou pela Câmara, é um projeto muito importante para que a gente possa acompanhar e unir forças para que ele seja aprovado. E do outro lado da oferta, que eu falei do lado da demanda, agora falar um pouco da oferta, a gente precisa de um alinhamento entre as políticas públicas dos entes da federação, entre a União, os estados e municípios. Vou dar um exemplo concreto para vocês, né? Nós temos já uma lei federal que, digamos, dispensa de pagamento de direito de passagem infraestrutura de telecomunicações que passe por via pública, por área pública. Ela, de fato, não foi recepcionada pelos estados e municípios, e isso encarece, né, o crescimento da infraestrutura e, por conseguinte, dificulta a penetração da conectividade na área rural. Então, é preciso que os estados, os municípios e a União estejam alinhados nesse propósito de levar a conectividade. Um outro ponto que a gente entende também são alguns projetos que aceleram, a gente já enxergou, por exemplo, em Minas Gerais e na Bahia, projetos de ICMS, de leis estaduais, que, digamos, trazem créditos, incentivam o desenvolvimento da infraestrutura e uma compensação com o crédito de ICMS. Isso seria muito interessante no Rio Grande do Sul, que o governo pudesse adotar uma política dessa, porque iria acelerar sobremaneira, né, a cobertura nas áreas produtivas, e eu tenho certeza, Gedeão, que logo, com uma política dessa, logo a gente estaria atendendo todas as expectativas aí do nosso público. E, por último, eu gostaria de falar do uso do FUST também, novamente, mas daí na construção da infraestrutura e as obrigações que a Anatel também pode trazer para as operadoras nos novos contratos. A gente tem aí, estamos na véspera de um leilão do 5G no Brasil, isso vai acontecer ano que vem. No contrato, digamos, poderia ser considerado como na política pública da Anatel, trazer na operacionalização dela, né? Levar a cobertura rural para as áreas produtivas, nas migrações dos contratos de concessão, que também é um marco regulatório recente, isso pode também trazer desenvolvimento no agronegócio, e nos TACs é aqui o termo de ajustamento de conduta, e eu queria destacar aqui que a TIM assinou em junho com a Anatel um termo, que também traz desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, na medida que nós vamos levar os 700 MHz para 100 municípios que a gente já tem cobertura, mas também estaremos levando fibra ótica para vários municípios gaúchos, e em alguns deles será a primeira fibra ótica chegando, ou seja, uma oportunidade também para os pequenos provedores, Ivonei, para os provedores de internet também utilizarem, porque a nossa infraestrutura vai ser totalmente compartilhada com outros provedores. E por fim, e por último, dizer que o Rio Grande do Sul é um estado estratégico para a TIM. Nós estamos lançando, até o final do ano, em Bento Gonçalves, uma das 3 coberturas de 5G, usando a tecnologia DSS, e essa é a nossa proposta, e continuar inovando sempre e trazer a conectividade para o agronegócio gaúcho e brasileiro. Obrigado. Legal, Leandro, muito obrigado por essa explanação. Eu acho que aqui tem uma série de temas de casa, lições de casa, para a gente junto trabalhar e tentar minimizar essas barreiras que você mencionou. A gente vai agora falar com o Rodrigo Cavalieri, que é diretor de marketing da Hughes. A Hughes faz um trabalho fantástico aí de levar a internet, né, para locais onde a turma do Ivonei, né, e a turma do Leandro não consegue, né, então tem essa solução e a gente está ansioso para te ouvir aí, Rodrigo, para nos contar um pouco como é que é esse trabalho de vocês aí via satelital.
Muito obrigado, Donário. Obrigado a todos os amigos, ao Meneghetti, que nos convidou, ao Ivonei, ao Leandro Guerra, meu colega de outros carnavais, que eu também já passei pela TIM. Eu queria falar primeiramente que aqui não podemos nos considerar de forma alguma competidores, né? Porque acho que todas as soluções elas se complementam para que a gente possa dar uma melhor qualidade de sinal para o nosso cliente, né, pessoa, né? Então, acho que muito importante é a gente levar isso aqui. Tem um cunho também social, né, como o Leandro e outras pessoas também já falaram, a gente levar conectividade, né, aquilo que eu sempre falo, apesar de eu não ser do campo, não sou do Rio Grande do Sul, acho que deve ter percebido pelo meu sotaque, mas eu adoro o Rio Grande do Sul, sempre que possível eu vou aí, eu costumo ir sempre na Expo Inter, este ano infelizmente não houve, lá em Esteio, mas é muito comum a gente acordar aqui nos grandes centros, né? A primeira coisa que a gente faz, depois de abrir o olho, é pegar o celular e ver as notícias, as mensagens, né? E para o pessoal que mora no campo, às vezes fica cerceado dessa modernidade, essa invenção, né? Então, a conectividade é muito importante, assim, eu digo que a gente não leva conectividade, a gente leva comunicação, as pessoas podem se comunicar através da internet, né? Então, é aquela história que tem no passado, né? Pô, quando chegou as caravelas aqui no Brasil, poxa, vinha um escrivão para falar que via aquela vela, né? Estão lá 5, 6 meses no barco para chegar, chegou, escreve a carta, mais 5, 6 meses para falar para Portugal que chegou a encontrar nova terra, né? Hoje em dia, pô, a gente pega um avião, vai lá, chega e já faz uma videochamada, né? Então, é impressionante como a tecnologia evolui, né? Então, eu queria abordar um pouquinho aqui sobre a Hughes. Vou tentar conectar aqui minha tela, compartilhar, ver se eu consigo. No aplicativo aqui, compartilhar. Espero que todos estejam vendo. Opa, como é que você... Eu só vi aqui pelo contrário. Ah, beleza. Então, levando conectividade para o campo. A Hughes é uma empresa, para quem não conhece a Hughes, né? Ela foi fundada pelo americano chamado Howard Hughes. Howard Hughes, ele foi vivido no cinema pelo Leonardo DiCaprio no filme O Aviador. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. Então, para saber como é que foi fundada, né? Então, a gente é líder mundial em telecomunicações via satélite, né? A gente está presente, tem mais de 5 milhões de terminais pelo mundo, né? 1,7 milhões de assinantes de banda larga, estamos em mais de 100 países, né? E no Brasil, a gente está há mais de 50 anos, né? Em 2018, completamos 50 anos de Brasil, né? E a Hughes, né? Ela sempre atuou no mercado B2B, mercado de empresas, né? E há 5 anos a gente atua nesse mercado de pequenas e médias empresas e residenciais, né? Com um serviço de banda larga via satélite, né? Então, a gente está presente no Brasil, somos pioneiros, né? Estamos crescendo junto com o Brasil e atuamos em várias regiões. Então, temos o serviço KA, que é um serviço de banda KA, né? Que é o serviço HughesNet, que o Gideão falou, ele é mais adequado para a propriedade rural, né? Mas temos outros serviços mais focados para o IoT, não que o HughesNet não funcione para o IoT, mas temos outros serviços para o IoT, até listei aqui, a gente tem um serviço com a CEMIG, que todos os carros da CEMIG, em Minas Gerais, né, eles têm uma solução nossa via satélite que eles se comunicam, né, por exemplo, né, então, e aí o cara anda em tudo quanto é lugar, no campo, na cidade, para reparo, né, então, um tipo de IoT que a gente tem. Então, temos várias soluções de IoT, a Hughes não é somente HughesNet, como eu falei, a gente está no Brasil há 50 anos, então tem uma gama de serviços, e HughesNet é um serviço da Hughes do Brasil, tá? Em relação à nossa cobertura, a gente, como eu falei, em relação à banda KA, no Brasil, em relação à banda KU, que é mais utilizada para o serviço corporativo, estamos cobertos em todo o Brasil, sem qualquer exceção, mas cobrimos cerca de 4 mil cidades, em 2002 aumentamos para 5 mil, com a aquisição da IASAT, nesse ano, a gente cobriu mais cerca de 5.100 municípios, e em 2022 a gente pretende cobrir todo o Brasil, tá? Com o serviço OneWeb. Aqui eu quero falar um pouquinho como é que é esse serviço. Hoje a gente opera em banda KA,
Nosso satélite está a 36 mil metros, 36 mil quilômetros de distância da Terra, né? Então, basicamente, qual é a diferença de um acesso satelital com acesso fibra? É a latência, né? Porque, assim, a gente está a 36 mil quilômetros de distância, então o tempo de resposta é um pouco maior. Mas estou falando aqui em menos de um segundo. Enquanto o acesso fibra é de 20, 30 milissegundos, eu estou falando num satélite em torno de 400, 500 milissegundos, né? Então, como a gente pode ver, a gente está coberto em todo o Rio Grande do Sul, né? Então, seja no Pampa Gaúcho, nas Missões, na Serra, no litoral, a gente está. Então, desde André da Rocha, que é o menor município do Rio Grande do Sul, até Porto Alegre, que é o maior município, a gente está coberto, né? Como é que a instalação? É tudo muito simples, né? O serviço da HughesNet, um técnico chega até a sua casa, ele instala a antena HughesNet e aí ele coloca o roteador e modem e está funcionando a sua internet, né? É muito simples, para instalar, né? Não requer estudo de visada, nada. Colocou o satélite, ou seja, em qualquer área do Rio Grande do Sul, é só apontar a nossa antena e a gente tem internet de qualidade. Nossa internet, ela varia de 10 a 25 megabits por segundo, né? Uma alta velocidade. Então, para o nosso cliente poder utilizar à vontade. E é interessante que hoje em dia, né, a chegada da internet, a gente está mudando um pouco a cara do campo, né? Era muito comum no campo o filho sair do campo e ir para a cidade, né, para poder estudar, e hoje com a internet as pessoas ficam mais no campo para estudar e também para alavancar o seu negócio, né? Tem alguns cases aqui que eu queria falar. Esse rapaz aqui, o Érico, na Serra do Japi, aqui em São Paulo, ele colocou a nossa internet para vender e divulgar o serviço de queijo, né? Ele é um produtor de queijo aqui da região, um pequeno produtor também, e ele com a nossa internet, ele alavancou o seu serviço. Um outro caso é da Roberta, é uma pequena propriedade, proprietário rural aqui em Paraisópolis, Minas Gerais. Qual é o caso dela? Ela vislumbrou produzir material orgânico, né? Frutas orgânicas, legumes orgânicos, e ela queria morar na fazenda para produzir isso e não tinha de forma alguma nenhuma conectividade para levar até lá. A fazenda dela, ela fala que ela levou a luz até lá, que não tinha luz, né? Então, a gente levou até ela e hoje ela tem um e-commerce que vende fruta, legumes e verduras orgânicos, né? Um case bem legal. Outro case também bem interessante é do produtor rural, o Neuci. O Neuci é presidente da Associação de Gado Gerson, né, produtor de leite, que ele faz monitoramento do gado dele através da nossa internet, né? Então, está lá da área dele, da fazenda, ele vê quando a vaca está prenha, né? Uma série de condições da nossa da vaca, né? Eu poderia, terminei aqui a apresentação, falar um pouco sobre as questões regulatórias, mas acho que o Leandro já abordou isso, né? Muito bem, né? Temos uma série de questões regulatórias e fiscais para que a gente possa alavancar o nosso serviço, né? Para que a gente possa cobrir mais pessoas, né? Assim, hoje o nosso preço, grande parte dele é a carga tributária, sem sombra de dúvida. Hoje, no Rio Grande do Sul, o nosso serviço ele custa a partir de R$ 179. Um serviço não é baratinho, mas também não é nada fora do inacessível, né? Então, basta o cliente pagar R$ 179, ele já consegue ter um acesso de banda larga com 10 MB de velocidade, ele não precisa comprar equipamento algum, o equipamento é incomodato, a gente vai lá, instala o serviço e está funcionando. Hoje, grande parte dos nossos clientes são produtores rurais, eles moram em áreas rurais, né? Então, no Dia do Agricultor, a gente quis homenagear a esse pessoal que mora no campo e que, assim, a gente que mora na cidade é muito simples, né? Parece que a alface, o tomate veio do Pão de Açúcar, né? Que o supermercado, né? Então, mas não é. Então, a gente quis homenagear ao produtor rural, né, através desse vídeo, que eu vou pedir para o pessoal mostrar, para a gente poder encerrar aqui a apresentação. Legal, vamos
e cresci no sítio, né? Sou filha de pequenos produtores. Nós chegamos aqui em 92 e de lá para cá foi só batalhar com a produção, né? Eu sou muito feliz de ser agricultora. E todas as noites eu deito na cama com a consciência muito limpa de que eu gostaria de fazer mais, mas eu faço o que eu posso com o meu pedacinho de chão. A gente está contente com o que faz, né? Aqui, então, a gente tem uma pequena propriedade, mas por ser pequena propriedade, eu considero que a gente tem uma grande produção. E toda essa produção, uma boa parte dela, é destinada para a população de São Paulo. Então isso me dá uma alegria imensa, porque eu posso expressar meu amor através da minha profissão. E saber que desse solo eu estou mantendo a vida dele e estou levando nesses alimentos vida para quem come esses alimentos. Uma homenagem da HughesNet, líder mundial em internet via satélite, aos agricultores do Brasil. Obrigado, amigo do campo. Ô, Rodrigo, é emocionante, cara. Eu me lembro, quando eu assisti pela primeira vez, eu confesso que eu chorei. Entendeu? Muito bacana essa é verdade, essa relação que vocês fizeram aí. Então, te agradeço aí essa visão. Acho que a gente, né, viu um pouco aqui, resumindo, né, viu um pouco do desafio que é hoje a conectividade, naqueles mapas que seja o Ivonei mostrou, mas o Gregory tinha me mostrado ontem mapa similar, que ele também está buscando, ou seja, a gente tem zonas cinzas ainda naquele mapa amarelo, né, e o grande desafio nosso é realmente expandir essa rede, né, seja ela por fibra, seja ela por telecom, ou seja ela aí por satélite. Então, muito bacana. Obrigado, Rodrigo, pelas tuas colocações. Eu gostaria também de agradecer a Betânia Longaray Fonseca, que é a minha colega de Comissão de Inovação da Farsul, que faz parte da nossa organização, e também o Paulo Gonçalves, que é membro da Comissão de Inovação, um especialista na área de telecom, que esteve com a gente construindo aí esse conteúdo. E, logicamente, a Anel Digital, que é quem opera o projeto Hackatagro, o Alberto Meneghetti e o Marcos Guimarães. Então, feito esses agradecimentos, antes de encerrar, a gente tem aí, já passamos da hora, né, o assunto é tão bacana, a gente está conversando animadamente. Eu tenho uma pergunta que eu vou botar para não dizer que a gente não fez uma pergunta, né, e tem uma pergunta que é do Nelson Moreira, e eu gostaria de passar para o Gregory. Podia ser para o Gregory ou para o Leandro, que estão nesse projeto Conectar Agro, né? E a pergunta do Nelson é: o Conectar Agro pode fazer surgir centros de operações de gestão de internet ou dados em determinados pontos, né, ou regiões do estado? Ou seja, como é que isso funciona, Gregory? Sim, eu acho que tem o que nós estamos fazendo hoje e tem o que pode vir, né, Donário? Agora, eu acho que justamente
a internet aberta, ela traz uma beleza e uma sofisticação para ela, que é justamente a descentralização, né? Não interessa se o servidor está na Itália, se está nos Estados Unidos, se está em Brasília ou se está lá em Bagé, né? O importante é justamente ter essa conectividade, conseguir levar o dado para teu aplicativo, né? Então, acho que a beleza dele é justamente isso, é poder descentralizar, quando a gente fala em infraestrutura de banco de dados, né? Descentralizar isso em relação à conectividade, e isso, inclusive, traz uma série de vantagens, né? Essa descentralização, ela permite que, e essa que é a coisa bacana da conectividade aberta, ela traz o benefício, né, de servidores ultramodernos, de lugares de armazenagem, etc., não só para o grande produtor, mas para aquele usuário, né, um daqueles dos 50 mil propriedades que foram, que até o Leandro comentou aqui, né, que foram beneficiadas pelo Conectar Agro. Então, tu acaba democratizando o acesso à informação e a utilização da infraestrutura, principalmente de dados e de processamento, que pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, se eu entendi bem a pergunta, eu acho que essa que é a vantagem. Obviamente, para outras aplicações, e depois quando a gente começar a falar mais de autonomia, né, onde tem uma palavrinha aí que as telcos usam, que é a tal da latência, né, a latência é o tempo que o sinal demora para chegar da aplicação remota até o banco e voltar para ela, começa a ficar mais importante, né, num veículo autônomo, por exemplo, e aí sim, mas daí por uma questão técnica, pode fazer sentido ter a infraestrutura, o core, né, que é uma outra palavra bastante técnica aí que a turma usa, próximo da aplicação, justamente para diminuir esse gap. Mas fora isso, se esse não é um problema, eu acho que a descentralização justamente ela é a parte mais legal disso tudo e que traz uma série de vantagens. Muito bom, Gregor, muito obrigado. Infelizmente, pelo adiantado da hora, a gente acabou passando no reloginho aí, em respeito à nossa audiência e a todos vocês que têm outros compromissos. A gente encerra aqui. Eu queria novamente agradecer a todos vocês, ao Gideão Pereira, nosso presidente, né, ao Luiz Lambi, o secretário, que esteve aqui conosco, o Gregory Riordan acabou de falar, o Ivonei Lopes, da Internet Sul, o Leandro Guerra, da TIM, e o Rodrigo Cavalieri, da Hughes, aí, que nos emocionou aí, Rodrigo, no final da tua apresentação. Esse é um trabalho da Comissão de Inovação da Farsul, né, o projeto Hackatagro, ele segue, a gente espera que vocês continuem nos prestigiando em prol da digitalização do agro gaúcho. Esse é o nosso objetivo, nosso propósito, e a gente quer fazer isso com mais e mais parceiros. Então, seja na nossa audiência, ou seja vocês que estão aí com a gente espera revê-los e construir esse grande projeto de digitalização do agro gaúcho. Com essas palavras eu encerro agradecendo a todos, espero que tenham todos um bom dia e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado e bom dia.